Universo Mais, apoio cultural, Unimed, cuidar de você, esse é o plano. Produtos Dino, a força da limpeza. Ara Química, sua empresa precisa, sua casa agradece. Chega mais, começando mais um programa Universo Mais. Hoje, quarta-feira, dia 1º de abril, conhecido também como Dia da Mentira. Você tem o hábito de pregar peças em algumas pessoas? Se já aconteceu algum fato engraçado, conta aí quem está acompanhando pelo Facebook, na página TV Cultura Paulista, também na página Daniele Marques, escreve aí. Já pregou uma peça em alguém? Eu já falei cada uma, mas não consigo segurar por muito tempo e logo já revelo. E hoje nós iremos ver momentos especiais aqui do programa Universo Mais, além também de várias matérias inéditas. Vocês conhecem a Patrícia? Aquela jornalista de Franca? Tenho certeza que todo mundo já assistiu a Patrícia na televisão e eu tive o prazer de entrevistá-la em Ribeirão Preto, num evento de Savenhago. Uma simpatia e me passou também muitas dicas, uma pessoa de ouro. Além disso, nós vamos também ficar informados com as notícias de Joyce Pirola, falando sobre as últimas novidades aí do Brasil, do mundo e também de Araraquara. Teremos tudo isso e muito mais, então você aí de casa fique aqui até o final, porque preparamos para você muito conteúdo. Bora lá começar então? Roda! E agora eu tenho um recado da Villa Copos para você. Eu quero falar de aniversário. Quinta-feira eu completo 32 anos e você aí de casa pensa que só porque eu tô na quarentena, que eu não posso convidar ninguém, que eu vou ficar sem festa? Eu garanti, liguei na Villa Copos, eles me entregaram todos os itens necessários para eu celebrar a vida e comemorar mais uma primavera. E você aí de casa, faça o mesmo, entre em contato com a Villa Copos, eles também estão atendendo delivery, nas redes sociais você também encontra várias informações e lá você encontra tudo. São milhares de itens para todos os momentos. Tem o setor completo de produtos light e naturais. Para você também que quer dar aquela faxina em casa, tem todo o setor com a parte de produtos de limpeza, também os descartáveis e para sua festa ficar mais completa. Agora, outra data que não pode passar em branco, que está chegando, é a Páscoa. Você já pensou em ganhar dinheiro nessa data? Exato, tem os tutoriais lá no YouTube, você vai aprender a fazer um belo ovo de Páscoa e vender aí para a vizinhança, seguindo todas as normas de segurança aí para a questão do coronavírus, tá certo? Então entre em contato já com a Villa Copos, porque com a Villa Copos a vida é uma festa. Amanhã, dia de festa, hein? Aguardem, aguardem. E agora eu quero chamar uma entrevista muito interessante falando sobre alguns distúrbios do sono. Um assunto que eu ouvi aqui no programa Universo Mais através dessa entrevista pela primeira vez e fiquei abismada. Confira. E a gente já começa esse programa com esse tema muito interessante. Confesso que eu não tinha conhecimento. Porém, depois pesquisando, eu vi que isso é muito mais comum do que podemos imaginar. Imagina você tentar se mexer, estar ciente de tudo que está acontecendo ao seu redor, mas não estar 100% acordado. A neurociência explica, eu recebo aqui o neurologista Dario Baldo para falar mais sobre a paralisia do sono. Já passou por isso? Muitas pessoas não têm coragem de contar para outras pessoas, de buscar
um médico para saber o que está acontecendo. Hoje chegou esse momento da gente conhecer um pouco mais, entrar a fundo sobre esse assunto. Doutor Dario, seja bem-vindo. Obrigado. Muito obrigada pela sua presença aqui hoje. E olha, confesso que eu achei esse assunto muitíssimo interessante. Eu não conhecia e aí comecei a pesquisar, assistir alguns vídeos e é uma coisa surreal, né? Assusta, porque é uma condição em que você não espera, né, que acorde em algum momento da noite ou mesmo pela manhã e de repente não consiga se movimentar, né? Mas é relativamente comum. Conversando aqui com o pessoal na TV, nós temos a Bianca, depois eu até quero um relato dela, que já teve a paralisia, e o Lecoque também, né? Que é o nosso diretor aqui da TV. Então, no universo de mais ou menos 15 pessoas, 2 pessoas. E eu vi um estudo que pelo menos todo mundo um dia vai passar por um episódio de paralisia do sono. Verdade, doutor? É verdade. Até porque trata-se de um evento, no mínimo, fisiológico, né? Então, nós podemos ter essa condição em qualquer fase da vida, pelo menos uma vez, e muitas vezes a gente pode apresentar isso e não perceber, porque a duração é muito curta. É coisa de alguns segundos apenas, né? Por isso que muitas pessoas têm e acabam não percebendo. Mas essas pessoas que percebem, né? Eu vi uns vídeos de pessoas que ficam assustadíssimas, porque começam a ter até alucinações, ter visões, né? de monstros. É bem maluco mesmo. O que a neurociência fala sobre isso? O que acontece com o nosso organismo? Na verdade, ainda não se sabe ao certo por que acontece, né? O que a gente sabe é que existem alguns neurotransmissores já envolvidos nisso, como a melatonina, o triptofano, né? E quando você apresenta isso e começa a ter com frequência, ou na presença de alucinações, como você mesmo mencionou, que nós chamamos de alucinações hipnagógicas. Esse nome é porque essas alucinações ocorrem ao despertar. Existem alucinações também que nós chamamos de hipnopômpicas, que são alucinações que ocorrem quando você está iniciando o sono. Muitas vezes alguém já deve ter percebido que quando está pegando no sono, de repente se assusta achando que viu algo, ou que ouviu, ou que sentiu algo, porque a alucinação nem sempre é visual. Ela pode ser sensorial, ela pode ser auditiva, enfim, às vezes até olfativa. Eu, às vezes, tenho a sensação que vou cair. Isso, também. Quando estou começando a pegar no sono. E aí acordo. Isso. E aí, essas pessoas que relatam, geralmente ou porque é um evento que se repete muito, ou porque ela tem alucinação naquele momento. E essas alucinações geralmente nos causam medo, né? Sensação de pânico, às vezes de fobia. Em algumas pessoas, ela pode ter até sensação de morte iminente, de sufoco, como se alguém estivesse tentando matá-la. De tanto medo. De tanto medo, né? Mas a duração é muito curta, é rápido, dura poucos segundos. É que para quem está ali, que não consegue se movimentar, a sensação é de que demora meia hora, né? Mas é rápido. Olha, e como que isso é diagnosticado? Clinicamente, né? Então o paciente relata isso para o seu médico e com essas características que eu disse, como eu disse, na grande maioria das vezes é ao despertar, né? Mas pode ser também no início do sono. O sono, fisiologicamente, ele é dividido em fases. Sim. E aí nós temos 4 fases hoje, né? E aí tem basicamente o sono não REM e o sono REM. O sono REM é o sono mais profundo, é aquele sono que nos descansa. E nessa fase do sono mais profundo, a atividade elétrica cerebral ela se desorganiza completamente. Nós temos alguns movimentos rápidos dos olhos, claro que fechados, e uma atonia muscular generalizada, ou seja, nós perdemos todo o tônus muscular, nós não nos movimentamos. Então aquela pessoa que você olha dormindo, que não move um músculo do corpo, exceto se você olhar para os olhos, você vai perceber que o globo ocular dela está mexendo, né? E você vê isso, se você observar, ela não se movimenta. Se você acordá-la de repente naquele horário, pode ser que ela acorde e não consiga se movimentar por alguns segundos. Então esse é o momento ali. E o sono REM é onde ocorre essa paralisia. Então se você for despertado nesse momento, você pode ter essa paralisia. Tanto que também ela é chamada de paralisia do sono REM, ou só paralisia do sono, né?
Existem muitas pessoas que às vezes acham que estão ficando malucas e por fim só que vai buscar um médico e acabam ficando aliviadas, né? De Ficam aliviadas. Saberem que é normal. O mais importante é que se isso se tornar muito frequente, tem que ser investigada a causa, porque existem algumas doenças que podem levar, né, à paralisia do sono e aí precisa da avaliação médica, enfim, muitas vezes algum exame complementar para investigar melhor o caso de cada um, né, individualmente. Né? Agora, existe um perfil em comum das pessoas que têm a paralisia do sono? Tem sim. Geralmente as pessoas que têm paralisia do sono, primeiro são aquelas que conseguem perceber melhor e até relatar. Ou seja, adultos jovens, né? Adolescente, adulto jovem. Não que criança não tenha ou idoso, mas são os que relatam, né? Em relação a perfil mesmo, geralmente são pessoas ansiosas, são pessoas que estão passando por algum estresse no momento, em algum momento da sua vida, sobrecarga de trabalho, né? Pessoas que têm por algum motivo um sono de má qualidade, uso de alguns medicamentos sedativos, calmantes também pode levar a essa paralisia do sono. Uso de algumas drogas, né? A gente detecta às vezes também que dependendo do uso de determinadas drogas, a cocaína é comum acontecer para o paciente iniciar um quadro de paralisia do sono frequente, né? Enfim, entre outras causas. O que preocupa é quando a pessoa pode apresentar uma doença chamada narcolepsia, que é uma causa mais grave, digamos, mas que é uma doença rara, uma doença comum, e que a gente consegue detectar através de exames complementares. Mas isso está ligado ao uso de drogas? Narcolepsia, não. Não? Não. A narcolepsia ela é um distúrbio neurológico, caracterizado por uma disfunção, digamos assim, por uma quebra da falta de regulação entre o ciclo sono e vigília. É uma doença que te leva a um sono abrupto. Então você está aqui conversando comigo, de repente dorme, né? E tem pessoas que são assim. E a narcolepsia pode ter um caráter familiar ou não, né? Geralmente 1 em cada 10 indivíduos com narcolepsia tem uma característica familiar, né? E é uma doença que pode também levar à perda do tônus muscular. Ou seja, a pessoa além de dormir, ela cai, né? Que é a cataplexia que nós chamamos. Nossa. Que é perigosíssimo perigosíssimo, isso, né? Porque a pessoa pode de repente ou andando na rua, cai e bate a cabeça. Justamente. Então, toda pessoa, e a paralisia do sono é um dos indicativos também. Você não precisa necessariamente ter essas quedas, enfim. Mas se você começar a ter eventos repetidos de paralisia do sono, dormir facilmente durante o dia, que nós chamamos de sonolência excessiva diurna, existe critério clínico para isso também, que o médico tem toda a condição de fazer isso no consultório, não tem nenhuma técnica sofisticada, né? E que é fácil tratar, não é tão complicado. Sim, doutor, nós recebemos uma pergunta de um telespectador, o Diogo. Ele disse que ele acorda com o coração muito acelerado e o corpo cansado. Se a paralisia do sono pode ocasionar problemas cardíacos? Não, a paralisia do sono diretamente ela não vai ocasionar problema cardíaco algum. Não tem relato disso, né? O que você pode ter é o contrário. Você pode ter uma arritmia cardíaca, por exemplo, durante o sono e por causa dessa arritmia você ter paralisia do sono. Isso é uma coisa que não é relativamente tão comum, mas que pode acontecer. A paralisia ela não vai causar nenhum problema para a pessoa? Não, a paralisia em si não, porque ela é só um sintoma. Eu acredito que pode causar alguns problemas psicológicos. Sim, preocupação. Se a pessoa não for atrás saber o que é. Sim. Isso sim, mas fora isso não, uma repercussão naquele momento, tirando obviamente essa sensação que deve ser horrível, né? Eu nunca tive, mas os pacientes quando nos relatam é uma descrição que realmente demonstra o quanto é incômodo. Sim, nós temos, aliás, vou pedir para a Bi se preparar, pegar o microfone e vir aqui, que eu quero saber dela como que é passar e ter também a paralisia do sono, mas existe algum tratamento para as pessoas que se incomodam em ter a paralisia do sono? Qual que é a sua dica, o que a pessoa deve fazer? Como eu disse, uma coisa que acontece lá a cada ano, isso aí obviamente ninguém vai se preocupar, mas frequente, a primeira coisa que precisa é determinar o porquê. Então, determinou o porquê é tirar essa causa. Existem algumas medicações que até podem diminuir o número de episódios de despertares com paralisia.
né? Mas geralmente não adianta muito você fazer isso se você não souber a causa, porque geralmente tratando a causa você realmente melhora, diminui bastante ou até zera esses episódios de paralisia. Muito bem, nós estamos aqui com a Bianca, nossa cinegrafista. Bi, senta aí, fica à vontade. Agora conta pra mim, isso é frequente? Com quantos anos você começou a ter? Então, eu percebi que eu sempre tive, mas era, como você disse, era bem rápido, eram segundos, eu não conseguia acordar, eu acordava de madrugada, eu lembro, eu era pequenininha, aí eu tentava chamar minha mãe e eu não conseguia, e isso era até eu pegar no sono de novo, aí eu dormia de novo. Mas o caso que me marcou, que foi quando eu percebi que eu tinha paralisia do sono, foi numa noite que eu era um pouquinho mais velha, eu devia ter uns 15, 16 anos, e eu vi alguma coisa. E eu tava deitada, eu queria muito levantar, gritar, sair correndo, e eu não conseguia. E aí eu fiquei encarando a coisa, e eu não consigo nem descrever o que era aquilo. Mas eu fiquei, pra mim, foi 1 hora eu trocando olhares com aquele negócio. E eu não consegui gritar, levantar, e foi até eu pegar no sono de novo. Aí foi quando eu sempre fiz tratamento psicológico, conversei com a minha psicóloga. Aí ela me explicou o que tinha acontecido, porque pra mim eu tava maluca. E você ficou aliviada, né? Ufa, é normal, não tô vendo espíritos. Foi isso que eu pensei. Eu falei, eu tenho algum dom paranormal. Não sei o que é isso, mas não é normal não. Aí só depois de muita informação, de muita conversa com a psicóloga, que ela me explicou que era normal, que fazia Depois parte. de entender, Bi, você teve outros episódios? Então, de ter essa vivência de ver alguma coisa, mas assim, de ter dificuldade com acordar e o corpo acordar junto, sim, às vezes de madrugada, mas agora como eu sei o que é, eu volto a dormir. Eu percebo. Não sente mais medo nenhum? Não, mas depois daquele episódio eu fiquei com muito medo. Tinha até dificuldade para dormir depois. Eu imagino. E esse relato, na infância principalmente, porque a paralisia do sono ocorre tanto em homem quanto mulher, não tem uma preferência por isso, mas na infância é muito comum crianças com terror noturno, que é uma condição também, é um distúrbio relacionado ao sono, onde a criança tem, como ela relatou, despertares com alucinações, né? E como eu disse, a alucinação pode ocorrer tanto no início do sono, quando você desperta, e com essa sensação de pânico, de terror, e a criança às vezes até consegue gritar. Né? Quando ela está associada à paralisia do sono é mais difícil vir o grito, mas depois de alguns segundos acaba vindo. E aí o pai e a mãe acordam desesperados, enfim. E geralmente isso é confundido apenas com um sonho, um pesadelo. Mas não. Tem crianças, meninos principalmente, que têm isso com frequência, apesar do que eu falei, a distribuição entre sexo é igual, mas que no dia seguinte, como o sono acaba tendo uma qualidade muito ruim por conta desses episódios, a criança passa a ser uma criança que tem dificuldades de convivência social, dificuldades de aprendizado escolar porque está cansada, começa a relatar dor de cabeça, enfim, irritabilidade, né? Muitas crianças têm diagnósticos errados, como, por exemplo, síndrome de déficit de atenção, né? Com ou sem hiperatividade, e na verdade é um sono mal dormido por uma noite com a sensação de terror, às vezes até de paralisia. Só que a criança, ela não relata a paralisia, ela relata o terror, ou a alucinação, como os adultos também. Né? Como a gente estava conversando antes, quando você pesquisa imagens na internet, você vai achar muito mais coisa relacionada às imagens que são vistas do que propriamente a paralisia, né? Sim, é real. Eu vi alguns vídeos, né, pelo lado da neurociência e alguns também pelo lado da espiritualidade. E diz que algumas pessoas, elas conseguem dominar isso de tal forma de conseguirem por alguns momentos assistirem o seu sono ali. Algumas pessoas, né? Curioso isso. Agora, doutor, eu gostaria de saber se tem alguma ligação com sonambulismo ou não.
Pode ter. O sonambulismo, ele também é um distúrbio relacionado ao sono, um transtorno do sono, onde você pode até andar durante o sono, né? O sonâmbulo não necessariamente precisa andar. Ele pode só se sentar à cama, simulando que está fazendo uma prova, por exemplo, como já acontece em alguns casos, ou está executando alguma coisa que está habituado e aquilo está trazendo algum estresse, né, alguma sobrecarga. E então os transtornos relacionados ao sono, eles podem vir aos pares, digamos, né? Então sonambulismo mais paralisia do sono, terror noturno mais sonambulismo, isso pode acontecer. Mas olha, sim. Sonambulismo é um tema que eu acho que a gente pode vir para abordar só isso sim, também. Sim, porque é um assunto interessante. Exatamente. E extenso. Doutor, muito obrigada pela sua presença. Imagina, eu agradeço. Adorei saber mais sobre esse assunto, até mesmo porque se um dia acontecer comigo, eu já sei o que é. Ainda mais eu que moro sozinha e não assisto nem filme de terror, para não ter pesadelos, enfim. Então, acho que se acontecesse isso comigo, eu ia ficar muito assustada, mas agora eu já sei. E muitas pessoas que nos assistiram também. Muito obrigada, doutor. Imagina. Realmente muito interessante, não é? Agora a gente vai para um breve intervalo e já voltamos com mais Universo. E eu volto com um recadinho da Poupe Aqui para você. Em tempos de pandemia, é importantíssimo que a gente se preocupe com a imunidade. Estamos fazendo certinho a lição de casa, de lavar muito bem as mãos quando for tossir ou espirrar, cobrir com o antebraço, álcool gel na hora que for sair de casa, mas para termos uma boa imunidade, a alimentação é fundamental, a ingestão de líquido, mas o nosso organismo não retém todos os minerais, as vitaminas que nós precisamos para termos uma boa imunidade. E para isso você conta com a Poupa Aqui. Eu faço uso de vários nutracêuticos. O meu dia a dia só começa quando eu tomo meu Vitinato. Esse da linha mulher, você também encontra a linha sênior para criança, para homem. E também o cabelo, pele e unhas. Eu já fazia o uso mesmo antes do coronavírus e a minha energia para começar o dia é outra com os nutracêuticos da Poupa Aqui. Essa aqui é uma linha que você só encontra na Poupa Aqui com um ótimo preço. Agora, um outro queridinho também, o colágeno. Depois dos 30, por que a gente começa a ter aquelas ruguinhas? A gente produz menos colágeno e aí é muito bom esse aqui, o hidrolisado, para você que tem dores na articulação, para manter uma pele bonita. Um sachê por dia é o suficiente. Então, para que você possa repor todos os nutrientes, os minerais e as vitaminas que o seu organismo precisa para poder combater qualquer doença, qualquer vírus que venha, que ele possa às vezes se vir, vem mais fraco, tá certo? Poupa Aqui, entre em contato, são duas farmácias, uma que fica na Vaz Filho e a outra no centro, certeza que tem uma pertinho de você. Saúde sempre em primeiro lugar. E agora quero chamar o nosso quadro Doutora Responde, Débora Borges, médica, tira várias dúvidas pra gente, falando também da Clínica de Vacinas Santa Clara. Aliás, você aí de casa precisa se vacinar contra a gripe e várias outras vacinas que devem estar ali no calendário, na carteirinha, procure a Clínica de Vacinas Santa Clara lá no Shopping Jaraguá. Eu sou uma pessoa apaixonada pela minha profissão e logo que cheguei aqui em Araraquara, eu comecei a assistir alguns programas de TV e logo vi o programa da Patrícia. Ela que faz todas as matérias e também trazendo as novidades lá de Franca e região, me cativou com o seu jeito, ainda mais quando eu pude conhecê-la pessoalmente. E a gente confere essa entrevista agora. Olha que honra minha entrevistar a Hebe Camargo da região de Franca. Mais de 60 anos de carreira, Patrícia. Bom, deixa eu imitar a Hebe. Ela é uma gracinha, meu Deus do céu, que menina
bonita. Olha quem fala, olha essa elegância. Majestosa, é uma rainha. É a Dani, né, meu amor? Dani. Cultura paulista. Isso mesmo, Patrícia. Da cidade De Araraquara e região. Araraquara, cidade linda. Já estive aí algumas vezes. Amo vocês. Aquele beijo. O que você queria saber, meu amor? Não, olha, você é a precursora na região, como uma apresentadora do interior paulista. Me fala qual que é o segredo de se manter com todo esse sucesso por tanto tempo. Bem, exatamente, esse ano você falou certo, 61 anos de trabalho, não só na minha Franca, na região toda, na capital paulista que eu vou muito. Então, sabe aquela coisa de gostar? Eu falo isso para todo mundo. Se você não gostar da sua profissão, vai escolher outra. Não fica na sua que você está fazendo agora, não. Porque não vai para frente. Você tem que gostar. Você tem que amar aquilo que a gente faz. Você ama o que faz e todos te amam. A gente percebe o carinho que todos têm com você. E dá pra falar que essa mulher majestosa, como ela diz pra mim, mas ela resume essa palavra, tem 88 anos. Exatamente. Parabéns. Isso que eu ia dizer a vocês, quando me perguntam quantos anos você tem? Lá em Franca todo mundo sabe, porque eu ponho na minha coluna de jornal, eu falo no meu programa de rádio que eu tenho, e a televisão na Record, que você já deve ter visto, né? É concorrente, mas eu posso Nada, falar. tudo parceria. Então, é a Record, a Interior, e a gente está todos os domingos das 9 às 10 da manhã. Então, quando fala assim, Patrícia, quantos anos você tem? Sabe o que eu respondo? O que você responde, Patrícia? Eu tenho 8.8, que é pra ficar mais chique, né? 8.8. Mas guarda bem uma coisa, eu não tenho idade, eu tenho vida. Isso mesmo. Isso que é o bom, né, minha linda? Um beijo pra sua cidade. Você é linda, minha menina. Vai em frente, que você é majestosa mesmo, pode ter certeza. E pra vocês, meus queridos, prestigiem, viu? Que essa aqui, ó, é sucesso. Que graça de pessoa. Eu já imaginava que a Patrícia era uma pessoa muito querida, muito simpática, mas a conhecendo pessoalmente, eu vi que realmente é uma pessoa incrível e que deixa uma grande história aí pra gente que somos comunicadores. Patrícia, meu beijo pra você. A gente vai para um breve intervalo e já voltamos com muito mais. Olá, estamos em mais um programa Doutora Responde e estou aqui para falarmos sobre o coronavírus. O coronavírus é causado por um vírus que vai afetar a parte respiratória da pessoa, causando uma insuficiência respiratória grave e que pode levar até a morte. Ela pode ter casos leves e casos mais graves. A transmissão do coronavírus se dá pelas gotículas, pela saliva, pelo espirro, pela tosse. Essas gotículas vão no ar e pode infectar de 5 até 10 pessoas que estão em volta de você. Por isso, precisamos tomar cuidado na hora de tossirmos, espirrarmos e muitas vezes até falar próximo das pessoas. E lógico também através do beijo. A transmissão do coronavírus é principalmente pelas gotículas que estão no ar e também pode estar na superfície, né? Nos balcões, nas pias, nas maçanetas. Por que isso ocorre? Porque através do espirro, da tosse, da fala, ao levarmos a mão na boca e apoiarmos em determinado objeto, esse vírus pode ficar impregnado nas superfícies dos móveis e dos objetos. Então, isso também é uma forma de transmissão. Os sintomas do coronavírus
se dá praticamente e bem semelhante a uma gripe. A pessoa começa com um quadro de febre, essa febre de 38 a 38,5, tosse, mas não é aquela tosse assim, ó, é uma tosse persistente, você fica tossindo e sem parar, um cansaço e as respirações começam a ficar entrecortadas, assim, ó. Esse tipo de respiração é bem característico do coronavírus, você vai ter um cansaço para respirar. Então são praticamente esses sintomas. Olha, eu vou responder uma pergunta muito interessante que todo mundo está preocupado, porque hoje em dia todo mundo tem cachorrinho, gatinho, né? Tem os seus animais de estimação, seus pets. Fiquem tranquilos que esses animais, eles não pegam e não transmitem o coronavírus. Então, agora que a molecada está em casa, pode deixar brincar com os cachorrinhos, com os animais, sem preocupação, porque eles não vão ficar doentes. Pelo contrário, vai ser uma confraternização com esses bichinhos e eles vão ficar muito felizes. Vamos lá a uma explicação importante agora em relação à vacina da gripe. A vacina da gripe, ela não combate o coronavírus. Nós não temos vacina para o corona. Eu quero deixar isso bem claro, porque as pessoas acham que tomando a vacina da gripe, elas estão sendo imunizadas para o coronavírus. Não é esse o caso e eu vou explicar. Se você ficar imunizado com a vacina da gripe, duas coisas vão acontecer. Você vai ter uma proteção maior e se depois que você tomou a vacina da gripe, depois de 1 mês, 2 meses, você pegar uma gripe, o médico que vai te consultar vai conseguir fazer um diagnóstico diferencial exatamente para o coronavírus. Entenderam? Então, este é o caso. Por isso que o Brasil, o Ministério da Saúde, liberou a vacina da gripe antes, que vai começar agora em março, no dia 23, para proteger as pessoas, a população, de mais tipos de gripe. Lembra que eu falei alguns dias atrás, em outra reportagem, que o vírus da vacina é mutante. Ele sofre várias mutações. Por isso que nós temos que ser vacinados todos os anos, por causa disso. Porque às vezes, cada ano, o vírus fica mais potente. Então, eu quero deixar bem claro isso. Não existe vacina para coronavírus. Existe para gripe. E você tomando a vacina da gripe, você tem uma proteção de até 80% das gripes, fazendo com que o seu sistema imunológico fique cada vez mais forte. Então, o médico vai saber exatamente o tratamento certinho para o seu caso, se é corona ou se é apenas uma gripe, que provavelmente você não vai ter, porque você vai estar imunizado com a vacina. Então, a importância da vacina é essa. Vamos ficar atentos. Proteja-se, vacinando-se sempre. Hashtag Fique em Casa. E aí, estão gostando desse novo formato? A gente tem que improvisar, se reinventar. E aqui em casa, além de poder gravar o programa Universo Mais e para poder manter a minha energia, eu conto sempre com Suco Prats. Pode soltar. Um brinde à saúde com Suco Prats. Cada embalagem de Suco Prats tem várias e várias laranjas, então é uma boa dose de vitamina C para que você esteja bem com a sua imunidade. São vários sabores, tem para você de uva, goiaba, que é o meu predileto, assim como de laranja também, e o suco de limão. E aqui, como eu disse, é pura saúde, natural, integral, sem adição de açúcar, sem conservante, é a verdadeira fruta no copo. Dani, como que eu consigo o Suco Prats? Nos principais supermercados que continuam sendo abastecidos normalmente, ou então ligue na figura que está aparecendo aí, ó, tem um número aí na figura, que eles entregam o Suco Prats aí na sua casa. Várias embalagens e vários sabores, como eu disse para você. Suco Prats é a fruta no copo.
Maravilha! E agora a gente vai conferir a entrevista que eu fiz com o instrutor Mastermind Rogério Silva. Você acredita no diabo? Napoleão Hill escreveu um livro que ficou escondido por muitos anos e foi lançado, e já é o livro mais lido no Brasil, segundo a revista Veja. É o livro Mais Esperto que o Diabo, onde Napoleão Hill supostamente entrevista o diabo. Olha, realmente o livro é muito interessante. Quem fala mais sobre esse assunto pra gente é o instrutor Mastermind Rogério Silva. Venha, Rogério, seja bem-vindo. Tudo bem? Muito obrigado. Sente, fique à vontade. Obrigado Rogério, pela oportunidade. Eu que agradeço. Eu tenho uma pergunta. Esse livro, ele não foi lançado assim que escrito. Por quê? Primeiro, essa pergunta, se a gente acredita no diabo, assusta a gente. Assusta, né? assusta. Agora, quando a gente tira a questão da religião, quando a gente tira a questão espiritual, que é necessário que a gente respeite cada ponto de vista no que diz respeito à religião, né? Porque a história de vida das pessoas levam à crença e isso precisa ser respeitado. Então, eu penso que nenhum ser humano tem a capacidade de entender o que acontece do outro lado da vida. Mas quando a gente leva do ponto de vista do comportamento, a gente começa a entender algumas coisas melhores para que a gente use o nosso potencial de uma maneira mais eficaz, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Primeira palavra, diabo. O significado da palavra diabo significa aquele que divide, aquele que planta dúvida no meio. Então, e a dúvida ela vem por vários fatores. Primeiro, pela falta de preparo das pessoas, pela falta de conhecimento, confiança, pela autoconfiança. Então, isso tudo tem a ver com comportamento, entende? Então, quando a gente fala do ponto de vista daquilo que a gente tem capacidade de mudar e alterar, fica muito mais fácil. Então, essa é uma palavra, esse conceito ele é complicado e até assusta, mas quando você leva para a questão do comportamento, fica mais fácil. E Napoleão Hill, ele trata esse tema no seu livro pela questão do comportamento. Ele jamais pensou em confrontar valores e crenças das pessoas. Mas quando você... Não, peraí, deixa eu entender. Bom, o diabo é aquele que me afasta da certeza. E a certeza tem a ver com fé. E a fé é aquilo que te fortalece para tomar decisão. E cada um tem um ponto de vista para tomar decisão, tem um caminho, tem um objetivo, e cada um faz e decide da maneira como deseja. Mas se você parar para perceber na história das pessoas, deixam de fazer muitas coisas pela dúvida. Sim, ficam estagnadas. Elas ficam paradas, elas procrastinam muito. E isso tem a ver com a dúvida. E a dúvida, ela vem de onde? Da etimologia do diabo. Ele divide. Por exemplo, um casal aonde se tem dúvida, dúvida significa dividir. Então, quando cada um vai para um lado, ele é um casal mais fraco. Uma empresa onde há dúvida, onde há incerteza, onde há divisão, cada um vai para o lado, fica mais fraco. A vida é assim. Toda vez que você tem dúvida, você perde força. Agora, quando você consegue encontrar um propósito, uma certeza para tomar uma decisão melhor, você vai para perto dos seus objetivos. Então, Napoleão fala isso. E esse livro foi escrito em 1937, numa fase onde Napoleão Hill ficou preso num sótão, durante 8 meses. Caramba! E lá ele começou a ter alucinações. Só que ele já era famoso, já era um dos escritores mais importantes da história do mundo. Ele tinha sido conselheiro de presidentes americanos. E nesse momento ele se viu preso dentro de um porão, não é sótão, é um porão, por conta de uma decisão que ele tomou e que refletiu na vida dele. Ele teve que fugir, se esconder. Então ele abriu mão de família, abriu mão de um monte de coisa, senão ele ia morrer. E ali ele começou a ter alucinações e naquele momento as dúvidas começaram a se instalar na sua mente. E ele falou, peraí, eu preciso enfrentar isso, ao invés de me fragilizar com isso, eu vou fazer isso
algo melhor, para que eu tenha um entendimento melhor. E aí ele começou então a conversar com essa incerteza, com essa dúvida. E ali ele era um grande repórter, já tinha entrevistado Andrew Carnegie, o milionário do aço. Ele falou, peraí, deixa eu entrevistar esse cara aqui. E ali ele começou então a ter um diálogo com a sua dúvida, que ele chama de diálogo, e começou a refletir sobre aquilo que ele estava fazendo o aproximava dos seus objetivos, daquilo que ele queria. E aí então ele escreveu esse livro que na época ele deixou de publicar, porque poderia assustar, imagina, na década de 40, um tema como esse, perto de uma guerra estourando, isso poderia causar um constrangimento e um transtorno extraordinário na vida dele. Então esse livro ficou guardado até 3 anos atrás, onde ele foi publicado. Uma das grandes relíquias de Napoleão Hill, um dos escritores mais importantes e influenciadores no mundo, ainda tinha esse best-seller para ser publicado e impactou assim, de maneira muito extraordinária a população, pelo menos do Brasil aqui, que foi o livro mais lido esse ano, segundo a revista Veja. E o livro fala muito também do medo, que está ligado a essa dúvida. Porque a incerteza traz medo. Sim. E o medo não é ruim. O medo é bom porque ele é protetor. Todo medo, ele te faz pensar. Só que a maioria das pessoas vivem alienadas por conta do medo. O que é alienação? É a capacidade de pensar sobre pontos de vista que façam com que tenha resultados melhores. As pessoas preferem andar num contexto onde a maioria das pessoas andam, porque não serão criticadas. Porque se você faz parte de um ideal, você vai e caminha nesse ideal sem ser criticado. Você pode ver que as pessoas que mais são criticadas são aquelas que pensam diferente. Então, pensar diferente incomoda, dói, você começa a ser julgado. Então, as pessoas preferem pensar como a maioria das pessoas pensam para que não seja julgado e vive ali na sua zona de conforto. Então, o medo te deixa numa zona de conforto assim muito pesada e te impede de alcançar os resultados que você espera. E segundo Napoleão Hill, tem um dado alarmante aí, que 98% das pessoas são alienadas. São alienadas. Não porque desejam ser alienadas, porque nós somos condicionados a viver nessa alienação. Se você pegar um dos maiores canais que alienam as pessoas são as redes, as televisões, né? Sim. Elas vivem alienando as pessoas a conceitos. E isso impede de que a pessoa comece a pensar e refletir por outro ponto de vista. Então, fazer ruptura na vida das pessoas é muito difícil. Mas não é impossível. Não é impossível, mas isso vai incomodar, entende? Sim. Porque toda vez que você provoca uma ruptura e começa a pensar diferente, você começa a ser olhado e ser julgado. E aí, nem todo mundo tem a resistência emocional de lidar com essa diferença. Então, a população vive alienada por conta dos medos. Se você parar para pensar, o consumo, de um modo geral, ele se dá por conta dos medos. Sim. A gente consome por quê? Porque tem medo de ser diferente das pessoas. E as empresas, elas entenderam isso há muito tempo e usam essa dúvida para vender mais. E a gente compra sem precisar, se você for parar para analisar. Com certeza. Porque eu vou estar diferente do meu amigo. Isso acontece lá na infância. Porque as crianças começam, opa, por que o meu amiguinho vai para o shopping e eu não? Por que ele tem iPhone e eu não? Por que ele tem esse sapato e eu não? E aí chega em casa, a mãe não pode comprar. A mãe não tem condição de dar o mesmo, mas ela faz o quê? Tudo pelo filho, não é assim? Tudo pelo filho. Se endivida para poder atender a uma necessidade. Acontece muito isso, a gente vê muitos relatos em relação a isso. Rogério, em 8 minutos nós conseguimos falar de um tema aqui muito instigante, que é muito interessante realmente, mas teremos uma palestra de 1h30 falando sobre esse assunto com base no livro Mais Esperto que o Diabo. Nós vamos falar sobre 2 temas importantes, 3 temas. Primeiro, alienação. Como sair do estado da alienação para ir para um estado de tomada de consciência. E ele chama do estado hipnótico, né?
o processo hipnótico, o ritmo hipnótico leva à alienação, se não for conduzido de maneira consciente. Então, são dois pontos de vista, dois assuntos diferentes, mas que culminam no mesmo resultado. E nós vamos falar sobre os 6 medos básicos do ser humano. Lembrando, sempre do ponto de vista do comportamento, certo? Nós não temos autoridade para falar em psicologia, nós temos autoridade para falar em religião, mas nós temos autoridade porque nós temos 100 anos de história do comportamento humano, então nós podemos falar do ponto de vista do comportamento e como lidar com os medos de forma pragmática para gerar resultados imediatos na vida. Então, nós transformamos conceitos em práticas para que você possa sair do estado de estagnação, de procrastinação e vencer essa dúvida, que Napoleão Hill chama de diabo na nossa vida. Porque toda vez que você está em dúvida, você está mais próximo do diabo do que da fé, que é a maravilha da certeza, que é a capacidade de ter Deus dentro de nós. Dia 28, quinta-feira, ou seja, depois de amanhã, todos estão convidados às 17 e às 19h10, lá no Daim, no Senacom. A entrada é 1 quilo de alimento, é necessário fazer a inscrição, então a gente pede para entrar em contato com o programa através do 169-8807-3118, 169-8807-3118, e aí nós iremos passar o link para inscrição, entrada somente 1 quilo de alimento, tá? Então, faça parte, vá prestigiar e absorver esse conteúdo riquíssimo na quinta-feira. Além de uma importante informação para que a gente... Porque não existe o comportamento errado, existe o comportamento que ele é mal usado. Porque cada um tem um padrão, entende? Então nada é ruim, é só a maneira de se canalizar isso para o teu objetivo. Independente do objetivo que você quer, tudo que vai nos levar próximo do nosso objetivo tem a ver com comportamento. Então, se eu não entendo de comportamento, fica difícil me orientar de maneira consciente. É um projeto que é uma ação social, nós temos o objetivo de arrecadar 200 quilos de alimento aí, que o Henrique vai estar com a gente lá para arrecadar, ele que trabalha com uma ação social aí aqui na cidade, dando alimento para as pessoas de rua. Então nós vamos, além da ação social, falar de um assunto importante que pode provocar uma ruptura na tua vida para que você transforme o teu comportamento em práticas melhores para aproximar do teu resultado. Então venha participar disso que eu tenho certeza que vai fazer a diferença na vida de cada um que estiver lá. Está feito o convite, mais uma vez o telefone para o link de inscrição, 169-8807-3118. Lembrando que as vagas são limitadas, né? Sim, já estamos aí, no máximo até 120 pessoas, já estamos, acho que com apenas 10 ou 15 vagas, sim. Então tem que entrar em contato o quanto antes. Rogério, muito obrigada. Obrigado você, eu gosto muito da maneira natural como você conduz as suas entrevistas, seu programa. Isso dá leveza, isso traz verdade em toda a informação que você passa. Então, parabéns pela capacidade, Rogério, que você tem de impactar as pessoas lá de casa. Até a próxima. Se Deus quiser. Sempre muito bom relembrar de todos esses ensinamentos. Quarta-feira também é dia do quadro Papo Legal com a advogada Fernanda Bonalda. Fer Bonalda aqui conosco, mais um dia de papo legal, dessa vez de forma remota, você aí no seu escritório, eu aqui na sala da minha casa, e a gente se reinventa. E aí, tudo bom, Dani? Todo mundo em casa, né? Recebe todo mundo em casa. Exatamente. E aí a gente faz remotamente. Fer, e a gente vem papo legal. Hoje a gente fala sobre calamidade. A gente está escutando essa palavra o tempo todo para entender melhor o que é a calamidade pública. Vamos lá, Dani. Normalmente a gente associa a calamidade pública, para ser bem breve, né, a desastres, né, ou desastres naturais ou os desastres provocados. A gente sabe que tem aqueles desastres como aconteceu lá em Mariana, né? Aquele desastre horroroso que caiu aquela barreira, que era um desastre previsível, ou tsunamis, ou coisas em que a natureza acaba provocando e trazendo esse estado de calamidade.
Sim. Então, são situações em que a gente precisa realmente mobilizar um grande contingente. E aí, o que seria esse contingente, né? Para dar conta, né, desse estado, desses desastres, sejam eles provocados pelo homem ou desastres naturais, né? O governo local ou o federal, que é o federal, né, que ele acaba decretando, ele precisa reconhecer essa situação porque a gente consegue mobilizar não só um contingente de socorro, né, onde a gente consegue o exército, a gente consegue unir forças para se deslocar para aquele local, para que a gente consiga ter um socorro efetivo, um contingente humano de socorro, mas a gente consegue também um contingente econômico. Então, o que é isso? A gente consegue com que aquele município ou aquele país, ele consiga, através de flexibilização de leis financeiras, né, agilização para que consiga um socorro financeiro. Então, quais são eles? A gente consegue uma contratação sem licitação, a gente consegue parcelar dívidas, né? A gente consegue liberar recursos mais rápido, a gente consegue atrasar alguns gastos, enfim, a gente consegue remanejar o custo, coisas que numa situação normal, dentro da lei de controle fiscal, a gente não conseguiria. É tudo mais rápido, então, porque as medidas devem ser imediatas, ainda mais com... O controle fiscal também é mais flexível. Certo, certo. E a gente percebe que o coronavírus nos outros países, ele foi uma coisa muito rápida, então as medidas elas devem ser imediatas. Mesmo no Brasil a gente já está com milhares de casos, esperamos que a gente consiga controlar isso. Então, um exemplo que a gente pode ver, a gente está vendo vários municípios construírem ou reformarem locais para ter hospitais de campanha. Então você tem que mobilizar a parte não só humana, mas como parte financeira. Então você tem que ter esse remanejamento financeiro, esse remanejamento fiscal para que se possibilite. Agora, uma coisa muito complicada que eu achei nesses decretos, dentre eles vindo do governo federal, é com relação à publicização, porque hoje a gente no Brasil tem a questão da lei da transparência, né? E me parece que, eu pelo menos, é uma opinião minha, tá, Dani? Eu acho que tudo é muito novo, recente, mas eu acho equivocado tirar a lei da transparência em estados de calamidade. Essa lei ela foi tirada nesse período, né? Ela foi suprimida. Ela veio do governo federal e ela foi suprimida. Eu acho que isso tem que ser revisto, porque assim, o fato de você poder ter remanejamento de verba, remanejamento de dinheiro, e você poder ter essa flexibilização de contratação direta, de não fazer uma licitação, eu acho isso perfeito e é uma coisa que tem que ser mesmo. Mas você não publicizar isso através da lei da transparência, através do portal da transparência, eu acho isso muito complicado. Num país onde a gente tem historicamente a corrupção enraizada na política. Exatamente. Eu vou dar só um exemplo, não querendo politizar, mas nós vimos que foi feito um vídeo que foi cassado pela própria justiça em vários lugares do governo federal e me parece que gastou 2, 3 milhões nesse vídeo. Nossa! Né? E aí, assim, a gente realmente não sabe quanto é, porque a gente não tem acesso a isso, mas me parece que foi uma quantia vultuosa. Então, assim, nós temos que saber o quanto está sendo gasto por esses prefeitos, pelos governadores ou pelo próprio governo federal, para a gente saber essa conta está sendo gasta e para onde está indo. E, Fer, agora é muito triste, né? É muito triste a gente pensar que num momento como esse, governantes estão pensando em passar a mão no dinheiro do país, né? Porque é triste demais. Eu vi uma live, né? Eu disse que aqueles que roubam dinheiro de estado de calamidade pública, eu acho que deve ter, eu gostei dessa frase, essas pessoas devem ter um lugarzinho especial no inferno. Com certeza. É muito triste, é muito triste. Porque a gente tem essas medidas emergenciais porque elas são emergenciais. Né? E as pessoas se aproveitarem disso, isso é muito ruim. Fer, eu costumo dizer...
relação. Eu costumo dizer que governantes corruptos, para mim, eles são piores que Hitler, porque Hitler, dentro da loucura dele, tinha um ideal. O ideal dos corruptos é só agir em benefício próprio, e eles também estão matando em larga escala, assim como na época de Hitler. A partir do momento que Cabral, que afundou o Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, a partir do momento que eles roubam da saúde, da segurança, roubam dos hospitais, enfim, eles estão matando pessoas, atrasando pagamento de policiais. Sabe, tem um controle maior sobre isso, né? Nós, enquanto sociedade. Por isso que eu falo que a minha crítica eu acho que não tem que tirar a lei da transparência. Com certeza não. Dessa verba. Com certeza não, Fer. Olha, isso realmente revolta a gente. E como que a população pode reivindicar essa questão? Não, eu acho que a gente pode se mobilizar, né? Eu acho que as pessoas, dentro dos movimentos organizados, eu acho que a gente pode mobilizar e pedir para que isso seja retirado e pedir para que isso seja aberto. Eu acho que a gente tem os movimentos organizados exatamente para isso. Com certeza. As próprias organizações. Fer, muito obrigada, então, infelizmente rapidinho aqui, mas muito bom poder conversar com você, mesmo assim, de maneira remota. Quando estivermos aí num papo legal, ao vivo, dar aquele abração gostoso e comemorar que tudo isso passou, exato. Que assim seja, que assim seja, Fer. Vamos nos resguardar que vai passar. Muito obrigada, Fer. Obrigada, Dani. Um beijo a todos. Beijo. Vamos também ficar informados com Joyce Pirola. Oi, Joyce. Oi, Dani. Oi, pessoal do Universo Mais. Tudo bem com vocês aí no estúdio? Dani, hoje eu trago notícias, atualidades sobre o novo coronavírus no Brasil e no mundo. Não tem como a gente deixar de falar disso ainda nesse período de quarentena. Na verdade, uma pandemia que todos os países estão enfrentando, não é? Vamos começar falando então sobre a Espanha. Dani, a Espanha tem um novo pico em um único dia, isso mesmo. Foram 864 óbitos nas últimas 24 horas, Dani. O número de casos diagnosticados já supera os 100 mil, Dani, na Espanha, tá? Bom, agora vamos falar um pouco dos Estados Unidos. Tá? Os Estados Unidos vem enfrentando também uma batalha com períodos de pico. Bom, o presidente Donald Trump, ele avisou essa semana que a população se prepare, Dani, se prepare com o pico das 2 próximas semanas, tá? E ainda ele estuda nesse período proibir viagens entre o Brasil e os Estados Unidos. Então, é interessante que para quem pretende ou precisa ir até lá, ou para quem precisa voltar ao Brasil, acompanhe aí sempre essas notícias, essas atualidades aí, para ver o que é que vai ser decidido nessas 2 últimas semanas, Dani. Bom, agora vamos falar um pouco de Araraquara, trazer os números para quem está querendo saber qual é a real situação aqui na nossa cidade. Dani, Araraquara confirma aí os 3 primeiros casos do Covid-19, não é? Infelizmente, um dos pacientes diagnosticados com a doença, um idoso de 81 anos, Dani, e os pacientes com 53 e 56 anos estão hospitalizados, Dani. A cidade investiga ainda 31 casos suspeitos, tá? Então vamos acompanhando. Agora, Dani, uma situação muito difícil, não só a população de Araraquara vem enfrentando, mas eu acredito de todos os estados, do país todo. O que é que tá vendo, Dani? A população vem reclamando demais do aumento do preço dos produtos nos mercados, né? Preços abusivos, Dani, não sei se você vem observando aí quando você vai ao mercado. Mas olha, muita gente reclamando dos preços altíssimos. Inclusive, os especialistas, eles apontaram que existem alguns itens que sofreram um
aumento mais significativo, tá? Foram o arroz, o feijão, o leite, os ovos e a batata, Dani, foram os itens que mais inflacionaram nesse período, Dani. Lamentável, na verdade? Muito lamentável. Vamos ter consciência, vamos praticar a solidariedade sempre que possível. Eu deixo então hoje essa mensagem aí para vocês refletirem, viu, Dani? Aí para vocês aí no estúdio. E vale lembrar, Dani, que quando chegar no mercado em casa após as compras, lave bem as mãos, claro, não se esqueçam, higienize bem as mãos e principalmente os produtos que vocês compraram. Lave todos os produtos sem pressa, sem medo, pega a bucha e sabão, esfrega bem, limpe certinho, seque e depois guarde. É isso, Dani, um recado para vocês, tá legal? Vamos acompanhando todas as notícias por aqui e logo eu trago mais novidades e notícias aqui para o programa Universo Mais. Um beijo para vocês todos e até semana que vem. Meu beijo para você, Joyce. E o programa de hoje vai chegando ao fim. Lembrando que você também pode rever todos os programas a qualquer hora lá nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, tem o meu particular, tem o do programa tanto no Insta como no Face, tá certo? Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até. Tchau, tchau. Universo Mais, apoio cultural, Unimed, cuidar de você, esse é o plano. Produtos Dino, a força da limpeza. Ara Química, sua empresa precisa, sua casa agradece.